pode se apresentar para aparecer em plenário. Conforme foi solicitado agora, a gente precisa de prazo. Nas próximas sessões, eu já pauto novamente para a gente deliberar. Questão de ordem, presidente, não é falando sobre assessoria jurídica, não. Eu estou falando sobre a presidência. Quem tem que deliberar aqui é a presidência. Não é assessoria jurídica e nem um outro vereador. Vou retirar de pauta para que a gente possa discutir. Não sou contra o projeto, momento nenhum, mas a gente precisa... Eu quero que conste todas as minhas palavras em ata. Será anexado em ata. A gente vai analisar com carinho a sua possibilidade, a sua reivindicação. Entretanto, a gente precisa de parecer para que a gente possa deliberar novamente aqui. Isso teria que ser discutido na discussão, não em votação, Vitor. Então... Questão de ordem levantada a qualquer momento. Não, porém, teria que ter falado isso na discussão. Quando eu manifestei em votação, você manifestou. Então, questão de ordem é levantada a qualquer momento. Em meia votação, antes da votação, a qualquer momento ela é levantada. Questão de ordem, eu citei os artigos aqui do nosso igual falei para você. Entretanto, eu vou precisar de prazo para que a gente possa deliberar. Pronto, está resolvido. Conste em ata todas as minhas palavras. Ok, será concedido. Preciso de prazo para que a assessoria jurídica analise a solicitação catada pelo vereador. Não sou contra o seu projeto. Você sabe que eu sempre trabalhei nessa casa com muita maestria, trabalhando de forma passiva para que todos os vereadores tenham acesso aqui dentro. Porém, diante da sua solicitação, eu preciso analisar com carinho essa possibilidade, tá? Lembrando as pessoas que fazem presente aqui que é voltado ao projeto do som automotivo, diante da solicitação, a gente precisa ter um parecer, analisar isso com critério para que a gente possa voltar a deliberar no plenário. Entretanto, será anexado tudo em ata. Nas próximas sessões, a gente volta a pontuar novamente e trazer para o plenário para ser discutido. Inauguraremos o trabalho legislativo desse dia. Convido agora o senhor primeiro secretário da mesa, vereador Ariel Alberto Nascimento Costa, PRD, para proceder com a leitura do parecer jurídico dos relatórios das comissões permanentes de Constituição e Justiça, Finanças e Orçamentos, emitidos em relação ao projeto de lei de autoria do conjunta dos ilustres do vereador Rodrigo Gomes de Belém, Renato Farias Ribeiro, Ariel Alberto, Carlos Cleito, José Bosco, Cláudio Azevedo e Rosemar, datado de 20 de maio de 2025, que dispõe sobre a obrigatoriedade do diretor do SAI de prestar informações mensais ao Poder Legislativo sobre os valores arrecadados, sobre as despesas pagas, inclusive com o pessoal, e sobre a evolução da dívida do órgão. Isso, parecer jurídico, parecer das comissões permanentes de Constituição e Justiça, Finanças e Orçamento. Concedido a palavra ao primeiro secretário da mesa. Abadiânia, Goiás, aos 16 dias do mês de junho de 2025. Excelentíssimo senhor vereador presidente, excelentíssimos senhores vereadores, a assessoria jurídica da Câmara Municipal de Abadiânia, Goiás, exercida por este advogado que ao final assina, apresenta parecer jurídico de acordo com o artigo 23 da Lei Orgânica do município sobre o projeto de lei número 015 de autoria de sua ilustre mesa diretora, eleita para o primeiro ano da 17ª legislatura, acompanhada pelo ilustre vereador José Bosco do Nascimento Arantes, pelo ilustre vereador Cláudio Azevedo, pelo ilustre vereador Rosemar José da Silva, datado de 20 de junho de 2025, que dispõe sobre a obrigatoriedade do diretor do SAI de prestar informações mensais ao Poder Legislativo sobre os valores arrecadados, sobre as despesas pagas, inclusive com o pessoal, e sobre a evolução da dívida do órgão. Levantando-se algumas considerações. Considerando que adentrou aos cancelos legislativos o projeto de lei número 015/2025, solicitando a aquiescência legislativa para que, de acordo com o artigo 1º da iniciativa, fique o diretor do SAI obrigado a prestar informações mensais no prazo de até 30 dias do mês subsequente ao mês de referência ao Poder Legislativo sobre os valores arrecadados, sobre as despesas pagas,
inclusive com o pessoal, e sobre a evolução da dívida do órgão. Pois bem, senhores vereadores, a Constituição Federal de 88 reservou o capítulo 4 do título 3 aos municípios, reconhecendo assim a importância do ente federativo como parte integrante da República e outorgando-lhe a competência para reger-se por lei orgânica sem interferência de qualquer ente. Apenas aponta que deverá seguir alguns princípios estabelecidos na Carta Magna e na Constituição Estadual. Aliás, a Constituição Federal consagrou o município como entidade federativa indispensável ao nosso sistema federativo, integrando na organização político-administrativa e garantindo-lhe plena autonomia, como se nota na análise dos artigos 1º, 18, 29, 30 e 34, inciso 7, a linha C, todos da Constituição Federal. Não poderia ser diferente, pois o município é uma entidade concreta, ao passo que o Estado e a União são entidades abstratas. Isto porque é no município, em seu limite territorial, que as ações dos entes federados acontecem. São 5.570 municípios em nosso país, 246 deles em Goiás. A União e o Estado, consubstanciados em níveis governamentais, não conseguem saber o que acontece o tempo todo na maioria dos municípios, até por conta da quantidade. Estão muito distantes dessa realidade. Na verdade, quem necessita e sabe do que necessita da ação governamental é o munícipe, o cidadão que aqui reside. Assim, a Constituição Federal de 88 garantiu a eletividade do prefeito e vereadores para um mandato de 4 anos, pleito realizado simultaneamente em todo o país. O segundo turno para as cidades com mais de 200 mil eleitores e a posse para 1º de janeiro, o limite de número de vereadores de acordo com a população local e disciplinou quanto dos subsídios. A autonomia municipal configura-se pela tríplice capacidade de auto-organização e normatização próprias, autogoverno e auto-administração. No âmbito da auto-organização e normatização própria, observados os princípios estabelecidos na Constituição Federal e os prefeitos fixados em seu artigo 29. O município editará sua lei orgânica e exercerá suas competências legislativas determinadas pela Constituição Federal por meio de leis municipais produzidas pela Câmara dos Vereadores, no legítimo exercício de sua autonomia. A Carta Magna elevou a categoria de princípio constitucional a inviolabilidade das opiniões, palavras e votos dos vereadores. A competência da Câmara Municipal para a organização de suas funções legislativas e fiscalizadoras e garantiu o poder fiscalizatório do Poder Legislativo Municipal que, com o auxílio do Tribunal de Contas do Estado, fiscalizará todo o município. Eis, portanto, a primeira função dos vereadores: fiscalizar o Executivo. Dito isso, excelências, é de se dizer que o projeto de lei número 015/2025, que dispõe sobre a obrigatoriedade do diretor do SAAI de prestar informações mensais ao Poder Legislativo sobre os valores arrecadados, sobre as despesas pagas, inclusive com o pessoal, e sobre a evolução da dívida do órgão, traz em seu bojo exatamente esta intenção, qual seja perfectibilizar, melhorar a fiscalização que a Câmara Municipal deve exercer. É de se dizer agora, senhoras e senhores vereadores, que a prestação de informações mensais ao Poder Legislativo sobre valores arrecadados, sobre as despesas pagas, inclusive com o pessoal, e sobre a evolução da dívida do SAAI, Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Abadiânia, vem de encontro ainda a outro princípio constitucional, a publicidade. A publicidade da administração pública brasileira está estabelecida como princípio do artigo 37 da Constituição Federal de 88 e detalhada em seu parágrafo 1º. Extrai-se do princípio da publicidade que o povo tem o direito de conhecer os atos praticados na administração pública.
passo a passo para o exercício do controle social, derivado do exercício do poder democrático. Destaque-se o caráter educativo, informativo ou de orientação social das divulgações exigido pelo artigo 37 da Constituição Federal de 1988, que revela a preocupação da Assembleia Constituinte com a compreensibilidade das informações para o controle social. O artigo 70 da Constituição Federal de 88, em seu parágrafo único, define quem tem a obrigação de prestar contas. Qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos ou pelos quais a União responda, ou que, em nome desta, assuma obrigações de natureza pecuniária. Desse modo, os entes públicos devem obedecer ao princípio da publicidade e prestar contas ao Poder Legislativo e à sociedade. A consequência da não prestação de contas abrange multas e resposta à ação civil de improbidade administrativa. Aqui cabe lembrar que o relatório conclusivo da Comissão de Transição de Governo apontou que a dívida com a concessionária de serviço público na área de distribuição de energia elétrica do Estado de Goiás, Equatorial Goiás, distribuidora de energia elétrica, atingiu o valor de R$ 13.679.772,84 no término do mandato anterior, sendo que a quase totalidade deste valor refere-se ao SAI. Medidas duras tiveram que ser tomadas pela nova gestão municipal e, por óbvio, nosso povo, nossa gente espera, aguarda que haja um endurecimento natural na fiscalização, no acompanhamento dos gastos e das dívidas do SAI. Por parte do Poder Legislativo local, o que se espera com o projeto de lei número 015/2025. Para finalizar, acerca da competência para a matéria proposta no projeto de lei número 015, extrai-se da Lei Orgânica Municipal. Artigo 32. Compete privativamente à Câmara Municipal exercer as seguintes atribuições, dentre outras: fiscalizar e controlar os atos do Poder Executivo, incluídos os da administração indireta. Extrai-se ainda do nosso regimento interno. A Câmara Municipal exerce as funções de fiscalização, controle e assessoramento dos atos do Executivo e, no que lhe compete, pratica atos de administração interna. Assim, salvo o melhor juízo, a assessoria da Câmara Municipal de Abadiânia opina pela legalidade e constitucionalidade do projeto de lei número 015, de autoria de sua ilustre mesa diretora eleita para o primeiro ano da 17ª legislatura, acompanhada pelo ilustre vereador José Bosco do Nascimento Arantes, pelo ilustre vereador Paulo Azevedo, pelo ilustre vereador Rosemar José da Silva, datada de 20 de junho de 2025, que dispõe sobre a obrigatoriedade do diretor do SAI de prestar informações mensais ao Poder Legislativo sobre os valores arrecadados, sobre as despesas pagas, inclusive com o pessoal, e sobre a evolução da dívida do órgão. Motivo pelo qual pode ter o seu regular prosseguimento, devendo o mesmo ser colocado em apreciação e votação nominal, nos termos do artigo 124, parágrafo 4º, a linha C do regimento interno da Câmara Municipal de Abadiânia, e por maioria simples, aplicando-se subsidiariamente o artigo 47, caput desta Carta Magna, pelos nobres vereadores desta Casa. Este é o nosso parecer sob censura, assinado Marcelo Ferreira da Silva. Agora, por leitura do relatório da Comissão de Constituição e Justiça. Parecer da Comissão ao projeto de lei número 015. Interessada, mesa diretora da Câmara Municipal de Abadiânia, requerente Rodrigo Gomes de Belém, presidente da Câmara. Requerida CCJ, Comissão de Constituição e Justiça. Origem, Poder Legislativo. Autoria, mesa diretora e vereadores José Bosco do Nascimento Arantes, Plauto Azevedo e Rosemar José da Silva. Do relatório, o vereador Rodrigo Gomes de Belém, presidente da Câmara Municipal de Abadiânia, solicitou a esta comissão a elaboração de parecer para análise de projeto de lei número 015/2025, de 20 de maio de 2025.
Antes de exarar o parecer, cumpre registrar que o papel fundamental desta comissão é o de realizar o controle preventivo de constitucionalidade, ou seja, analisar a compatibilidade da proposição em relação aos aspectos formais e materiais com a Constituição Federal, Constituição Estadual e com a Lei Orgânica do Município. Desta forma, a análise fica adstrita tão somente ao olhar técnico e imparcial da comissão no que se refere à admissibilidade, não cabendo nesta fase do processo legislativo a emissão de juízo de valor quanto ao mérito do projeto. O mérito deverá ser analisado pelo egrégio plenário desta Casa. Projeto de Lei número 015/2025, de autoria da mesa diretora e vereadores José Bosco Nascimento, Plauto Azevedo e Rosemar José da Silva, datado de 20 de maio de 2025, que dispõe sobre a obrigatoriedade do SAI de prestar informações mensais ao Poder Legislativo. O projeto foi enviado à assessoria jurídica, a qual opinou pela constitucionalidade e legalidade. Até a presente data não foi apresentada emenda. Da análise, verifica-se de plano que não há vício de indicativa e a matéria é de competência do Poder Executivo local. Por consequência, os requisitos formais de constitucionalidade foram atendidos. Quanto ao aspecto material, não vislumbra o óbice de natureza legal ou constitucional, pois, em nosso ordenamento jurídico, não é vedado ao município legislar sobre o tempo. O projeto atende à técnica legislativa, uma vez que está redigido de forma técnica, escorreita e atendem a contento os preceitos da Lei Federal Complementar número 95. Assim foram atendidos tanto os requisitos materiais quanto os requisitos formais de constitucionalidade. Portanto, a admissibilidade do projeto é a medida que se impõe. Do voto do relator, ante o exposto, tendo em vista a compatibilidade formal e material da proposição com a Constituição Federal, Estadual e com a Lei Orgânica do Município, vota pela admissibilidade do projeto. Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Municipal, assinado vereador Carlos Cleiton, vereador Rosimar e vereador Nilton Nunes. Comissão de Finanças e Orçamento. Parecer ao projeto de lei número 015/2025, de 20 de maio de 2025. Membros da comissão. Relator, vereador Plauto Azevedo. Presidente, vereador Ari Alberto. Membro, vereadora Camila Borges. Relatório. Veio ao exame desta comissão o projeto de lei número 015, de autoria da mesa diretora, e vereadores José Bosco, Plauto Azevedo e Rosemar José da Silva, datado de 20 de maio de 2025, que dispõe sobre a obrigatoriedade do diretor de SAI de prestar informações mensais ao Poder Legislativo. Ao projeto não foi apresentada emenda, é o relatório, o voto do relator. Antes de ser remetido a esta comissão de projeto, o projeto em análise foi enviado à assessoria jurídica e à Comissão de Constituição e Justiça. Tanto a assessoria jurídica quanto a CCJ emitiram em seus respectivos pareceres pela admissibilidade do projeto. Assim, não há nenhuma ilegalidade, inconstitucionalidade ou qualquer votação ao plano plurianual. Portanto, o acolhimento do projeto é a medida que se impõe. Da decisão da comissão, ante ao exposto, sob pelo acolhimento do projeto nos termos do voto do relator. Câmara Municipal de Abadiânia, 25 de agosto de 2025, assinado Plauto Azevedo Lima, Ari Alberto Nascimento Costa e Camila Cristiana Borges. Termo de leitura, senhor presidente. Com a palavra, um ou todos os autores da proposta para a defesa de sua iniciativa. Por escrito. Vereador Ari Alberto. Esse projeto, para quem não acompanhou, quando ele foi apresentado a essa Casa de Leis, ele vai trazer mais clareza, mais transparência desse problema crônico existente em nosso município chamado SAI. Problema da parte financeira, evidentemente, porque o SAI, diga-se de passagem, ele repassa, ele cuida, ele leva à casa dos abadianenses água de qualidade. Então não é sobre o serviço que é prestado pelos funcionários, pela administração. Ali a gente acompanha o esforço de cada colaborador daquela autarquia, a gente sabe do compromisso deles,
a qualidade da água que chega às torneiras. Então, estão de parabéns os funcionários. Porém, diante de um problema crônico existente na parte administrativa, em especial na parte financeira, que foi essa questão da energia, desse valor absurdo, só queria relatar que, se esse projeto tivesse sido apresentado há 20 anos atrás, ou há 8 anos atrás, há 10 anos atrás, nada disso estaria acontecendo, ou já teriam tido tomado alguma providência. Porém, o presidente, relato que vamos ter que chamar novamente, após isso aqui, espero que seja aprovado, né? Vou assinar a favor, mas apresentamos esse requerimento aí. O que acontece? Nós vamos ter que chamar, porque já são 8 meses, estamos terminando o mês de agosto, né, praticamente, e a dívida ela continua aumentando. Ela está uma torneira aberta, né, não está parando, a dívida não está parando, é juros sobre juros. E o município ele não pode pagar essa conta, ela não pode ser distribuída. Então nós vamos chamar novamente o diretor de SAAI para apresentar isso daí para nós, e à medida que forem sendo apresentadas essas contas, essa prestação de conta aí, a gente vai cobrando para chegar numa solução o mais rápida possível. Mais algum dos vereadores propositores deseja fazer uso da palavra? Não? Inaugura a discussão do projeto de lei 015/2025. Algum vereador deseja fazer uso da palavra? Não? Não havendo mais quem queira discutir a matéria, declaro encerrada a discussão. Em votação, como vota o vereador subtenente Ari Alberto? Favorável. Como vota o vereador Carlos Cleito? Favorável. Como vota o vereador Bosquim Arantes? Favorável. Como vota a vereadora Camila Borges? Favorável. Como vota o vereador Newton Preto? Favorável. Como vota o vereador Cláudio Azevedo? Favorável. Como vota o vereador Renato Altscoff? Favorável. Como vota o vereador Nenê Trajano? Favorável. Como vota o vereador Vitor Lucas? Favorável. Como vota o vereador Wender Diniz? Favorável. Aprovada, a matéria será inclusa na pauta da próxima sessão, que será dia 3 de setembro, às 9 horas, para a segunda votação. Para o prosseguimento do labor legislativo, agora convido nesse instante o senhor vereador, segundo secretário da mesa, vereador Carlos Cleito da FEABRANCS AGIR, para proceder com leituras do parecer jurídico dos relatórios das comissões permanentes de Constituição e Justiça, de Finanças e Orçamentos, emitidos em relação ao projeto de lei 017/2025, de autoria do ilustre vereador Ari Alberto Nascimento Costa, PRD, datado de 29 de maio de 2025, que dispõe sobre a vedação, a nomeação e contratação de pessoas condenadas por crimes sexuais contra crianças ou adolescentes no âmbito da administração pública do município de Abadiânia e das outras províncias. Com a palavra, vereador, segundo secretário da mesa, vereador Carlos Cleito. Projeto de lei número 17, de 29 de maio de 2025. Dispõe sobre a vedação e nomeação de contratação de pessoas condenadas por crimes sexuais contra as crianças e adolescentes no âmbito da administração pública do município de Abadiânia e das outras providências. Autoria, vereador Ari Alberto Nascimento Costa, PRD. Prefeito do município de Abadiânia, do estado de Goiás, em uso das suas atribuições legais, vai saber que a Câmara Municipal aprovou e sancionou a seguinte lei. Artigo 1 fica vedado o âmbito da administração pública, direta e indireta, dos poderes executivo e legislativo do município de Abadiânia, a nomeação para cargos de comissão e contratação para os cargos efetivos ou admissão em empregos públicos de pessoas condenadas por decisão judicial, transitado julgado, desde a condenação até o prazo de 8 anos após o cumprimento dessa pena. Tem um crime previsto nos artigos 217 a 218, estupro de vulnerável, corrupção de menores, satisfação lascívia mediante a presença de criança ou adolescente, favorecimento da prostituição ou de outras formas de exploração sexual da criança ou adolescente de vulnerável. Divulgação de cena de estupro ou de pornografia envolvendo criança ou adolescente.
Tem dois crimes previstos no artigo 240 e 244 da Lei Federal 8.069, de 13 de junho de 1990. Estatuto da Criança e do Adolescente, relacionados à produção, disponibilização e aquisição de posse, armazenamento de venda, distribuição, simulação ou facilitação de material pornográfico, bem como aliciamento ou submissão de criança ou adolescente à prostituição ou exploração sexual. Tem 3 outros crimes de natureza sexual contra criança e adolescente previstos na legislação brasileira. Parágrafo único. Esta lei torna nula a nomeação, posse ou contratação para cargos de emprego público de pessoas condenadas na decisão transitada de julgado, desde a condenação até o discurso do prazo, em 8 anos após o cumprimento da pena. Artigo 2. Disposto nessa lei, aplica-se também aos contratos temporários firmados com a administração pública. Para o cumprimento do disposto da lei, o órgão competente da administração pública deverá exigir a certidão antecedentes criminais para os fins de ingresso de serviço público. Parágrafo único. A administração pública deve guardar sigilo dos dados que obtiver o acesso dotado das medidas necessárias para resguardar a privacidade das pessoas que é objeto da consulta. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação, revogando as disposições contrárias. Gabinete do vereador Ariel Alberto Nascimento Costa, PRD, aos 29 dias do mês de maio de 2025. Primeiro secretário da 17ª Legislatura da Câmara Municipal de Abadiânia. Mensagem justificativa. Nobres pares, apresento à consideração soberana do plenário uma iniciativa que, como objeto de estabelecer critérios restritos para o ingresso e a contratação e permanência de pessoas em cargos, empregos ou funções públicas no âmbito do município de Abadiânia. Especificadamente, que se refere àqueles condenados por crimes de natureza sexual contra criança e adolescente. A proibição e a nomeação de contratação de pessoas condenadas por crimes sexuais contra criança e adolescente no âmbito da administração pública do município de Abadiânia encontra no contido do artigo 217 da Constituição Federal e ainda nos valores da moralidade e dignidade da pessoa humana, os princípios basilares da administração pública. Nesse sentido, sabe-se, nobres pares, que a questão envolvendo crimes sexuais contra criança e adolescente se encontra hoje no centro dos principais debates sociais, culturas e políticos. Assim, diante desses casos entarrecedores de violência contra criança e adolescente, vem sendo divulgada pela mídia. Faz necessária a criação de novas medidas que visem diminuir a ocorrência das tais situações. É se dizer que tais vedações, ora propostas, impedem a violência, mas os menores contribuem para inibir a sua ocorrência. Posto isso, buscando dar efetividade ao discurso da proteção, aos direitos de igualdade e integridade de nossas crianças, nossos adolescentes, o presente projeto é apresentado como forma de impedir que a administração pública direta e indireta do município de Abadiânia seja acumulada pela moralidade, levando ao serviço público pessoas com tal histórico, razão pela qual convido as vossas excelências, meus pares, a apoiarem e aprovarem a pretensão. Atenciosamente, o gabinete do vereador Ariel Alberto Nascimento Costa, PRD, aos 29 dias do mês de maio de 2025. Com a palavra, o autor da proposta para a defesa da sua iniciativa. Senhor vice-presidente, demais vereadores, eu vejo com muita importância muito importante a gente debater temas sobre como esse aqui na Câmara Municipal. O Carlinhos Abelo, que faz parte do Conselho Tutelar, estava aqui, acho que já se ausentou. Ele sabe da importância disso daqui. Talvez se a gente pudesse
criar políticas públicas diferenciadas para punir mais ainda pessoas, né, que abusam de criança, seria feito. Mas a nossa autoridade aqui ela é muito limitada. Então, até onde a gente pode tentar defender os direitos das crianças. Aqui eu queria que fosse colocado também não só criança e adolescente, mas também mulheres no âmbito geral, porque o que se leva em discussão aqui é o crime, né? A crueldade que é cometida, mas com crianças parece que ainda é mais doloroso. E não pensem vocês que esse tipo de problema não existe na cidade. Tá? Já houve casos e casos e casos. E acontece o triste, o que deixa a gente revoltado é que mais de 80% dos casos são praticados por parentes de primeiro grau. Então isso é lastimável, é revoltante. Mas é a forma que a gente encontrou de proteger não só as crianças, porque quem tiver tomar conhecimento, eu acho que a pessoa vai pensar duas vezes, mas também de deixar essas pessoas, já que serão condenadas, né, longe do âmbito público. Porque já pensou, nobre secretário de saúde, o camarada, ele condenado por estupro, e depois vai trabalhar lá no complexo, aquele tanto de mulher? Não é? Não pode. Então eu acho que no âmbito da administração pública no geral, um estuprador para trabalhar como segurança numa escolinha, ou para dar aula para criança na escola, então não pode, nós não podemos aceitar isso. Tá? Então esse projeto ele visa trazer mais segurança das nossas crianças, das mulheres, da administração pública no geral. Se o cara foi condenado por estupro, ele tem que ficar fora, essa é a minha visão, tem que ficar fora não que ele não mereça uma segunda chance, tá? Não sou contra isso não, mas vai trabalhar em outro lugar, na administração pública, na escola, na prefeitura, no hospital, na Câmara, de maneira alguma. Então, isso aqui veda principalmente lá do Executivo, mas fica vedado a aproximação dessa pessoa. Então, acho que é a forma que nós encontramos de proteger as nossas crianças. Então, condenado aqui não. Inaugura a discussão do projeto de lei 017. Algum vereador deseja fazer uso da palavra? Não? Você tinha a palavra ao segundo secretário da mesa, vereador Carlos Cleiton. Senhor presidente, parabenizar o Ari, né, que é um policial aposentado, sabe exatamente o que ele está propondo, né? E eu pensando aqui nesse projeto rapidamente aqui, eu já até vi casos aqui em Abadiânia de pessoas realmente condenadas, né? Principalmente contra crianças, sabe? Eu, pai de 4 filhos, eu entendo muito bem o que é essa proposta aí. Então é uma forma de a gente tentar blindar pelo menos até onde a gente consegue, né? Porque às vezes as pessoas estão no nosso meio, estão convivendo com seus filhos e você não identifica, tá? Então um empresário aqui em Abadiânia, amigo meu, toda vez que ele vai contratar, ele pede aquela certidão tudinho. Porque ele teve um caso lá na fazenda dele, que o cara já estava condenado, estava trabalhando, aí ele cometeu outro crime lá e sumiu. E a mãe e o pai ficou, entendeu? Com essa situação, né, familiar, que isso aí eu acredito que um cara desse, o Ari sabe muito bem qual que é o destino, tem que tomar com ele, né, Ari? Então assim, eu falo, às vezes a gente fica aqui, né? Todos aqui que têm filhos, que tem parente que passou por isso, entendeu? O lugar de falar a verdade é aqui, né? Então assim, a gente podia até ir mais além, mas acho que esse aqui foi o mínimo, né, que a gente pode estar pedindo, entendeu? Pensa aqui dentro da Câmara, convivendo com tanto de funcionárias, mulheres aqui. Então assim, aqui complexo, como o vereador Ari falou, lá na Secretaria de Saúde, dentro de uma creche, né, dali, porque é tanto criança, então, totalmente favorável e vamos tentar estender mais isso aí, tá?
tenente. Muito obrigado. Mais alguma pessoa deseja discutir? Não? Ok? Não havendo mais quem queira discutir a matéria, declaro encerrada a discussão. Em votação, como voto o vereador subtenente Adalberto? Favorável. Como voto o vereador Carlos Cleito? Favorável. Como voto o vereador Bosque Arantes? Favorável. Como voto a vereadora Camila Borges? Favorável. Como voto o vereador Newton Preto? Favorável. Como voto o vereador Plauto Azevedo? Favorável. Como voto o vereador Renato Alves Escola? Favorável. Como voto o vereador Nenê Trajano? Favorável. Como voto o vereador Vitor Lucas? Favorável. Como voto o vereador Wender Diniz? Favorável. Aprovado por unanimidade, a matéria será inclusa na pauta da próxima sessão, dia 3 de setembro, às 9 horas, para a segunda votação. Ainda nesse laborioso dia, convido agora o senhor primeiro secretário da mesa, vereador Arialberto Nascimento Costa BRD, primeiro secretário da mesa, para proceder com as leituras do parecer jurídico dos relatórios das comissões permanentes de Constituição e Justiça, Finanças e Orçamentos, emitidos em relação ao projeto de lei 022/2025, de autoria da ilustre vereadora Camila Cristiana Borges Novo, datado de 30 de junho de 2025, que reconhece o Programa Educacional de Resistência às Drogas, à Violência, PROERD, como patrimônio cultural e imaterial do município de Abadiânia. Concedida a palavra ao primeiro secretário da mesa, vereador Arialberto. Só fazendo a correção, nobre presidente, aqui está projeto de lei do 021, tá? Abadiânia, Goiás, aos 20 dias do mês de agosto de 2025. Excelentíssimo senhor vereador presidente, excelentíssimos senhores vereadores, a assessoria da Câmara Municipal de Abadiânia, exercida por este advogado, que ao final apresenta parecer jurídico, de acordo com o artigo 23 da Lei Orgânica do Município, sobre o projeto de lei número 022/2025, que de autoria da ilustre senhora vereadora Camila Cristiana Borges, do Novo, datado de 30 de junho de 2025, que reconhece o Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência, o PROERD, como patrimônio cultural e imaterial do município de Abadiânia, levantando-se algumas considerações. Registra-se inicialmente a proposta apresentada pela ilustre senhora vereadora Camila Cristiana Borges, do Novo, recebeu primeiramente o número de projeto de lei no 021 e assim foi inclusive protocolizado junto ao sistema Negasoft. Contudo, mereceu renumeração, passando a figurar como projeto de lei no 022, na medida em que o Alcaide Municipal enviou outra propositura com o número de projeto de lei no 021. Aqui, disciplina a participação do município de Abadiânia em consórcio público, dispensa e ratificação do protocolo de intenções da outras providências. Registra-se agora que a ilustre vereadora Camila Cristiana Borges fez adentrar aos cancelos legislativos o projeto de lei número 022, solicitando a aquiescência da edilidade para que, conforme o artigo 1º da proposta, fica reconhecido o Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência, o PROERD, como patrimônio cultural e imaterial do município de Abadiânia, Goiás. De um lado, excelências, registro que diversos foram os municípios brasileiros que, por suas câmaras municipais, por intermédio de projetos de leis muito semelhantes, até para não dizer com os mesmos termos e termos equivalentes, também reconheceram a importância do Programa Educacional de Resistência a Drogas e à Violência, o PROERD, em seus territórios. Cite-se, só para exemplificar, o município de João Molevade, Minas Gerais, e o município de Pintópolis, também em Minas Gerais, cujas cópias das iniciativas municipais faço juntar a este parecer. Os bens culturais de natureza imaterial dizem respeito àquelas práticas e domínios da vida social que se manifestam em saberes, ofícios e de modos a fazer, celebrações, formas de expressão cênica, plásticas,
músicas ou lúdicas, e nos lugares como mercados, feiras e santuários que abrigam práticas culturais coletivas. A Constituição Federal de 88, em seu artigo 215 e 216, ampliou a noção de patrimônio cultural e ampliou a noção de patrimônio cultural ao reconhecer a existência de bens culturais de natureza material e imaterial. Nesses artigos da Constituição, reconhece-se a inclusão do patrimônio a ser preservado pelo Estado em parceria com a sociedade. Dos bens culturais que sejam referências dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira. O patrimônio imaterial é transmitido de geração a geração, constantemente recriado pelas comunidades e grupos em função do seu ambiente, de sua interação com a natureza e de sua história, gerando um sentimento de identidade e continuidade, contribuindo para promover o respeito à diversidade cultural e à criatividade humana. A Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, a UNESCO, define como patrimônio imaterial as práticas, representações, expressões, conhecimentos e técnicas com os instrumentos, objetos, artefatos e lugares culturais que lhes são associados, que as comunidades, os grupos e, em algum caso, os indivíduos reconhecem como parte integrante de seu patrimônio cultural. Esta definição está de acordo com a Convenção da Unesco para a salvaguarda do patrimônio cultural e material, ratificada pelo Brasil em março de 2006. Para atender às determinações legais e criar instrumentos adequados ao reconhecimento e à preservação desses bens imateriais, o IPHAN coordenou os estudos que resultam na edição do Decreto número 3.551, de 4 de agosto de 2000, que institui o registro de bens culturais de natureza imaterial e criou o Programa Nacional de Patrimônio Imaterial e consolidou o Inventário Nacional de Referências Culturais. Em 2004, uma política de salvaguarda mais estruturada e sistemática começou a ser implementada pelo IPHAN a partir da criação do Departamento do Patrimônio Imaterial. Em 2010, foi instituído pelo Decreto número 7.387, de 9 de dezembro de 2010, o Inventário Nacional da Diversidade Linguística, utilizado para reconhecimento e valorização das línguas portadoras de referência à identidade, ação e memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira. Já adentrando ao mérito da proposta apresentada pela ilustre senhora vereadora Camila Borges, registre-se agora que, salvo o melhor juízo e respeitadas as opiniões em contrário, merece o projeto de lei número 022/2025 ser submetido ao crivo do soberano plenário, vez que, diferentemente do pensamento comum, a matéria tratada não tem natureza orçamentária e tampouco defende o princípio da separação dos poderes, bem como não interfere no orçamento e na receita municipal. Tecnicamente falando, novos edis, quanto à competência reservada à matéria em apreço, tem-se que o propósito do projeto de lei ordinária encontra amparo na Constituição Federal, na medida em que esta Carta Maior, em seu artigo 30, inciso 1, confere aos municípios a competência para legislar sobre o interesse local, incluindo-se em tal matéria reconhecer o Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência, o PROERD, como patrimônio cultural e material do município de Abadiânia, Goiás, na medida em que, visivelmente, trata-se de interesse local. Da Constituição Estadual, ressai que, artigo 2º, são poderes do Estado independentemente e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. O Estado organiza-se e rege-se por essa Constituição e pelas leis que adotar, observados os princípios estabelecidos na Constituição da República. E, artigo 64, compete aos municípios legislar sobre assuntos de interesse local. Assim sendo, o projeto de lei número 022, de autoria da ilustre senhora vereadora Camila Borges,
não invadiu competência reservada ao prefeito municipal, já que de iniciativa reservada não se tratava na espécie. Da mesma maneira, não tendo havido usurpação de competência privativa do Poder Executivo, não há que se falar em violação ao princípio da independência e harmonia entre os poderes ou dos princípios que regem a administração pública, já que observada a reserva de lei e a distribuição de funções entre os poderes. Sobre a importância do Programa Educacional de Resistência a Drogas e à Violência, o PROERGE, este assessor jurídico faz suas as palavras do deputado estadual Bruno Peixoto, que, durante evento realizado na Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, disse: abre aspas, esse é um programa de extrema importância para a nossa sociedade. Através dele, as nossas crianças e adolescentes têm sido orientados e auxiliadas a fazerem escolhas seguras e saudáveis, longe das drogas, do álcool e da violência. Fecha aspas. Assim, salvo melhor juízo, a assessoria da Câmara Municipal de Abadiânia, Goiás, opina pela legalidade e constitucionalidade do projeto de lei número 022, de autoria da ilustre senhora vereadora Camila Cristiana Borges, datada de 30 de junho de 2025, que reconhece o Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência como patrimônio cultural e material do município de Abadiânia, motivo pelo qual pode ter seu regular prosseguimento, devendo o mesmo ser colocado em apreciação e votação nominal, nos termos do artigo 124, parágrafo 4, a linha C do Regimento Interno da Câmara Municipal de Abadiânia, Goiás, e por maioria simples, aplicando-se subsidiariamente os artigos 47 da Carta Magna, 15 da Lei Orgânica Municipal e 43 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Abadiânia, pelos nobres vereadores dessa Casa. Esse é o nosso parecer sob censura. Assinado Marcelo Ferreira da Silva. Comissão de Constituição e Justiça. Parecer da Comissão ao projeto de lei número 022/2025. Interessado: Mesa Diretora da Câmara Municipal de Abadiânia. Requerente: Rodrigo Gomes de Belém. Requeridas: CCJ. Origem: Poder Legislativo. Autoria: vereadora Camila Cristiana Borges. Do relatório: o vereador Rodrigo Gomes de Belém, presidente da Câmara Municipal de Abadiânia, solicitou a esta comissão a elaboração de parecer para análise do projeto de lei número 022/2025, de 30 de junho de 2025. Antes de exarar o parecer, cumpre registrar que o papel fundamental dessa comissão é o de realizar o controle preventivo de constitucionalidade, ou seja, analisar a compatibilidade da proposição em relação aos aspectos formais e materiais com a Constituição Federal, Constituição Estadual e com a Lei Orgânica do município. Desta forma, a análise fica adstrita tão somente ao olhar técnico e imparcial da comissão no que se refere à admissibilidade, não cabendo nesta fase do processo legislativo a emissão de juízo de valor quanto ao mérito do projeto. O mérito deverá ser analisado pelo egrégio plenário desta Casa. Projeto de lei número 022/2025, de autoria da vereadora Camila Borges, datado de 30 de junho de 2025, que reconhece o Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência, o PROERGE, como patrimônio cultural e material do município de Abadiânia. O projeto foi enviado à assessoria jurídica, a qual opinou pela constitucionalidade e legalidade. Até a presente data não foi apresentada emenda, é o relatório. Da análise: verifica-se de plano que não há vício de indicativa e a matéria é de competência do Poder Executivo local, por consequência dos requisitos formais de constitucionalidade foram atendidos. Quanto ao aspecto material, não vislumbra o óbice de natureza legal ou constitucional, pois, em nosso ordenamento jurídico, não é vedado ao município legislar sobre o tema. O projeto atende à técnica legislativa, uma vez que está redigido de forma técnica, escorreita, e atendem a contento os preceitos da Lei Federal Complementar número 95/1998. Assim foram atendidos tanto os requisitos materiais quanto os requisitos formais de constitucionalidade. Portanto, a admissibilidade do projeto é a medida que se impõe.
Do voto do relator. Ante o exposto, tendo em vista a compatibilidade formal e material da proposição com as Constituições Federal, Estadual e com a Lei Orgânica Municipal, voto pela admissibilidade do projeto. Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Municipal de Abadiânia, Goiás, aos 25 dias do mês de agosto de 2025. Assinado vereador Carlos Cleiton, vereador Rosemar, vereador Nilton Nunes. Parecer ao projeto de lei número 022, de 4 de junho de 2025. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento. Membros da comissão, relator, vereador Cláudio Azevedo, presidente, vereador Ariel Alberto, membro, vereadora Camila Cristina Borges. Relatório. Veio ao exame desta comissão o projeto de lei número 022, de autoria da vereadora Camila Cristina Borges, datado de 30 de junho de 2025, que reconhece o Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência, o PROERG, como patrimônio cultural e material do município de Abadiânia, Goiás. E ao projeto não foi apresentada emenda, é o relatório. Do voto do relator. Antes de ser remetido a esta comissão, o projeto em análise foi enviado à assessoria jurídica e à Comissão de Constituição e Justiça. Tanto a assessoria jurídica quanto a CCJ emitiram seus respectivos pareceres pela admissibilidade do projeto. Assim, não há nenhuma ilegalidade, inconstitucionalidade ou qualquer violação do plano plurianual. Portanto, o acolhimento do projeto é a medida que se impõe. É como voto da decisão da comissão. Ante ao exposto, somos pelo acolhimento do projeto nos termos do voto do relator. Câmara Municipal de Abadiânia, Goiás, 25 de agosto de 2025, assinado Cláudio Azevedo Lima Neto, vereador Ari Alberto Nascimento Costa, vereadora Camila Cristina Borges. Termo de leitura, senhor presidente. Com a palavra, a autora da proposta para a defesa de sua iniciativa, vereadora Camila Borges. Bom, para quem ouviu a leitura do nosso primeiro secretário, percebe que é bem claro e objetivo o teor desse projeto. Então, senhor presidente, caros colegas, hoje eu trago para apreciação de vocês esse projeto que reconhece o Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência, o PROERD, aqui em nosso município. Projeto que outrora ele foi conduzido pela capitã Barcelos, pelo sargento Bastos, sargento Admilson, e hoje ele conta com a condução da sargento Letícia, em parceria com a secretária de Educação, através das escolas, diretamente trabalhado nas salas de 5º ano. Ele ensina valores, né, como cidadania, respeito, responsabilidade, principalmente a importância de dizer não às drogas e à violência. Esse projeto está no nosso município há 20 anos, ele foi inaugurado aqui. Vou falar para vocês que os colegas estão desinteressados, mas ele foi inaugurado aqui há 20 anos, em 2005, e ele merece ser reconhecido. Uma das funções aqui dos vereadores é essa, além dos ofícios, dos requerimentos, dos projetos de lei, daquilo que a gente faz na rua, nas ações. Embora muitos dos nossos ofícios eles não sejam respondidos, quero até agradecer o Claudinho, que sempre responde os nossos ofícios. E que pena que as outras secretarias não têm esse mesmo zelo em nos responder, né, porque acham que a gente está pegando no pé, e não é isso, é só uma forma de a gente trabalhar. E educadamente a gente informa, né, a gente pede e educadamente vocês respondem. Então, obrigada por isso. E o projeto é esse, gente. Gostaria de contar com a apreciação positiva de vocês. Inaugura a discussão pertinente ao projeto de lei 022/2025. Algum vereador deseja fazer uso da palavra? Concedida a palavra ao segundo secretário da mesa, vereador Carlos Cleiton. Fazendo a pesquisa aqui, vereador, por isso que eu estava falando no telefone, eu estava escutando o que estava falando. Parabéns pela proposta apresentada. E conta, né, com o nosso total apoio. E é uma matéria muito importante, né, de impacto dentro das famílias, dentro do âmbito geral, até de uma forma assim, conscientizar, né, isso aí é o que vale a pena. É o que eu sempre falo. Qualquer projeto, qualquer propositura apresentada aqui vai dar um impacto, pode ter certeza, tá? Obrigado, senhor presidente. Mais algum vereador? Pode contar com a gente. Mais algum vereador deseja fazer uso da palavra? Não? Para finalizar a discussão, gostaria de parabenizar a nobre colega pela propositura.
Também é de suma importância que a gente valorize os trabalhos, principalmente nesse quesito aí, que é o ProERJ exerce um trabalho muito importante na questão de moldagem, né, dessas crianças e adolescentes. Então, só temos que parabenizar você, viu, por esse olhar sensível diante dessa demanda tão importante, que é louvável a gente homenagear e reconhecer essas pessoas. Pode contar com o meu apoio, que a gente puder fazer para somar força aqui, para que possa reconhecer. É importante as pessoas trabalhar, mas elas é importante também ser homenageadas, ser reconhecida. Isso dignifica o homem, isso vangloria, isso aumenta para que as pessoas aumentem mais a qualidade do serviço que está sendo prestado. Porque uma vez que homenageia, a pessoa fica naquela responsabilidade, ou pode ter alguém dali de fora me reconhecendo, supervisionando. Então, parabéns, e isso reflete diretamente no futuro da nossa geração, com esse trabalho prestado pelo ProERJ. E só temos que parabenizar e leva o nosso abraço a toda a equipe. Vamos colocar em votação. Como voto, vereador subtenente Ari Alberto? Favorável. Como voto, vereador Carlos Cleito? Favorável. Como voto, vereador Bosquim Arantes? Favorável. Como voto, a vereadora Camila Borges? Favorável. Como voto, vereador Newton Preto? Favorável. Como voto, vereador Cláudio Azevedo? Favorável. Como voto, vereador Renato Aldescola? Favorável. Como voto, vereador Nênia Trajano? Favorável. Como voto, vereador Vitor Lucas? Favorável. Como voto, vereador Wender Diniz? Favorável. Aprovada, a matéria será inclusa na pauta da próxima sessão, dia 3 de setembro, às 9 horas, para a segunda votação. Encerrando as matérias postas à deliberação do soberano plenário, nessa data, convido agora o senhor segundo secretário da mesa, vereador Carlos Cleito da Feabrantes Agir, para proceder com a leitura do parecer jurídico do relator das comissões permanentes de Constituição e Justiça e de Finanças e Orçamento, emitidos em relação ao projeto de lei 021/2025, de autoria do ilustre prefeito municipal Dr. Itamar Vieira Gomes PP, datado de 18 de julho de 2025, que disciplina a participação do município de Abadiânia, Goiás, em consórcio público que dispensa a ratificação do protocolo de intenções e das outras providências. Concedida a palavra ao segundo secretário da mesa, vereador Carlos Cleito. Senhor presidente, só uma correção, eu fiz 106. Ofício? Não, é leitura dos pareceres. É depois, faz. Ah, tá. É isso. Excelência, Abadiânia, 25 do mês de agosto de 2025. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos senhores vereadores, a assessoria da Câmara Municipal de Abadiânia, Goiás, exercida por este advogado, que no final assina, presente, parecer jurídico de acordo com o artigo 23 da Lei Orgânica do Município, sobre o projeto de lei 021/2025, de autoria do prefeito municipal, Dr. Itamar Vieira Gomes, progressista, datado de 18 de julho de 2025. Disciplina a participação do município de Abadiânia, Goiás, o consórcio público, despesas e ratificação do protocolo de intenções e das outras providências, levantando-se algumas considerações. Considerando que o ilustre prefeito municipal, Dr. Itamar Vieira Gomes, progressista, faz chegar aos pórticos legislativos no dia 4 de 8 de 2025, o projeto de lei 021/2025, no qual, segundo o artigo 1º da iniciativa e disciplina, ingressa a participação do município de Abadiânia, Goiás, em consórcio público, visando a realização de objetos de interesse comum com os outros entes da federação, considerando inicialmente registrar que compete à Procuradoria Jurídica Legislativa ou órgão integrante da estrutura administrativa do Poder Legislativo local, dentre outras atribuições, e é de analisar e opinar em todas as proposições sobre a prisma restrita do jurídico, ou seja, os aspectos constitucionais, legais e regimentais da técnica legislativa, não lhe competindo adentrar a conveniência e a oportunidade das mesmas, nem analisar os aspectos da natureza
eminentemente a técnica ou a técnica administrativa. O procurador